Ninguém no Aquarela do Atlântico reparou no barulho do elevador de serviço porque àquela hora o prédio parecia dormir por obrigação. Mesmo assim, quando a porta abriu, Yara Vilela saiu como quem atravessa um campo minado. Bolsa no peito. Ombros firmes. Olhar no chão por 2 segundos, e depois direto para a saída. O ar da madrugada em Recife grudava no corpo, quente e úmido, como se a cidade também guardasse segredo. Yara tinha 66 anos e um tipo de elegância silenciosa que não pedia licença. Só que naquela noite ela não estava ali para ser elegante. Estava ali para escapar. Atrás dela, no alto, o apartamento ainda brilhava com luz fraca. Um retângulo de janela em boa viagem. Um lugar que deveria ser casa, mas nos últimos dias virou território inimigo. Ela atravessou o saguão sem acelerar demais. Quem corre chama atenção. Ela não podia chamar atenção. O porteiro noturno, seu Walter, levantou o rosto ao ver aquela senhora descendo a essa hora. A mão dele já subiu quase sozinha, pronta para uma pergunta. Dona Yara, a senhora. Ela parou a 2 passos da portaria e fez um gesto curto, como quem pede silêncio antes que o silêncio vire confusão. Tá tudo bem, seu Walter. Só preciso sair agora. Não era verdade. Mas era a frase mais segura. Ele olhou para a bolsa, para o cabelo prateado preso atrás da orelha, para o jeito controlado dela. E então fez o que porteiro bom faz quando percebe perigo. Não perguntou mais. Apenas abriu a porta. Yara pisou na calçada e o mundo pareceu outro. A rua tinha cheiro de maresia misturado com asfalto quente. Um casal ria perto de uma barraca. Um carro passou tocando música baixa. A vida girava sem saber que uma família estava prestes a esmagar alguém por dentro. Ela puxou o celular, dedos firmes, e chamou um carro por aplicativo. Enquanto esperava, não olhou para o prédio. Olhar para trás dava saudade. E saudade fazia a gente voltar para lugares que estavam tentando destruir a gente. O carro aceitou a corrida. Yara digitou o destino sem pensar 2 vezes. Casa Forte. Um hotel pequeno, discreto, onde ela já tinha ficado anos atrás, quando Caio ainda era solteiro e precisava fazer exames. Um lugar fora do radar de Ivana. Um lugar sem fotos em porta-retrato. Ela guardou o celular e respirou fundo. O peito dela não estava disparado. Estava pesado. Como se cada batida lembrasse uma frase que ela não podia esquecer. A frase do áudio. Ela não devia ter ouvido. Sabia disso. Mas quando o celular de Ivana vibrou em cima da mesa naquela manhã, com Dr. R na tela, algo dentro de Yara gritou que aquilo não era apenas conversa. Era plano. Era cronograma. Era armadilha. Construir narrativa. Assinar sob pressão. Procuração. E então a parte mais suja, dita como se fosse detalhe. Registrar instabilidade da mãe ajuda a afastar influência. Influência. Era isso que ela tinha virado dentro da casa do próprio filho. Não mãe. Não avó. Influência. O carro dobrou a esquina e se aproximou do prédio. Yara entrou no banco de trás com calma. Puxou o cinto. Olhou para o motorista e deu boa noite com educação. Ele respondeu sem curiosidade. Melhor assim. A cidade corria do lado de fora como um filme lento. Luzes. Árvores. Fachadas fechadas. Recife parecia tranquila demais para tanta coisa podre acontecendo dentro de um apartamento bonito. O celular vibrou antes mesmo do carro pegar velocidade. Uma mensagem de Caio. Mãe, a Ivana disse que você saiu sem avisar e que levou coisa dela. Volta agora. Ela tá falando em chamar a polícia. Yara leu uma vez. Depois leu de novo, como se as palavras fossem mudar. Não mudaram. O golpe já tinha começado. Ivana era rápida. Construía história antes que alguém respirasse. E Caio, do jeito que vinha nos últimos anos, repetia a versão dela como quem repete ordem no trabalho. Yara fechou os olhos por um segundo. Não por tristeza. Por decisão. Ela digitou apenas uma frase, curta e firme, do jeito que Caio reconheceria como verdade. Caio, amanhã cedo a gente conversa fora daí. E você vai ouvir tudo. Enviou. Depois apagou a tela e segurou o celular com as 2 mãos,
como se segurasse uma prova viva. Por que era isso? Se Ivana chamasse polícia, se registrasse ocorrência, se contasse uma versão com antecedência, qualquer coisa que Yara fizesse depois poderia parecer fuga de culpa. E então ela lembrou da mensagem que recebeu no fim da tarde, 2 dias antes, quando voltava do supermercado na Avenida Conselheiro Aguiar com sacolas de arroz, feijão e frutas. Sou da administração. Preciso falar com a senhora. É urgente. E lembrou da menina de uniforme, Mirella, no café do térreo, falando baixo com olhos de medo. A Ivana quer registrar que a senhora está instável. A senhora é o obstáculo. Obstáculo. Yara olhou pela janela do carro. Viu o reflexo do próprio rosto no vidro. Linhas finas. Olhos cansados. Mas havia ali uma coisa que Ivana não entendia. Controle. Yara não tinha fugido para se esconder. Tinha fugido para impedir que uma mentira virasse sentença. Ela desbloqueou o celular de novo e abriu uma conversa antiga, quase esquecida. Uma vizinha do prédio que, meses antes, tinha dito uma frase solta no elevador. Se um dia a senhora precisar, eu tenho coisa guardada. Eu vi e gravei. Na época, Yara achou exagero. Agora, parecia destino. Ela escreveu só 2 palavras. Eu preciso. E enviou. O carro entrou numa avenida mais vazia. O hotel estava perto. Yara apertou a bolsa, sentindo a dor da humilhação e a clareza da sobrevivência ao mesmo tempo. Se aquela vizinha respondesse, ela teria a primeira peça real para quebrar a narrativa de Ivana. Se não respondesse, Yara teria que enfrentar tudo sozinha. De onde você está assistindo agora? Escreve sua cidade nos comentários. Se inscreve no Afonso Story e fica comigo até o fim para ver o que eu descobri. O quarto do hotel em Casa Forte era simples, limpo, com cheiro de lençol recém-trocado e ar-condicionado antigo fazendo um barulho baixo, constante. Yara trancou a porta 2 vezes. Não por paranoia. Por método. Ela colocou a mochila sobre a cama e abriu com cuidado, como se cada coisa ali dentro tivesse peso maior do que parecia. Documentos. Uma muda de roupa. O papel dobrado que Mirella imprimira com data e nome de Ivana. O carregador. E o celular, que agora parecia uma arma e um risco ao mesmo tempo. No banheiro, ela lavou o rosto. A água fria trouxe de volta uma lembrança clara do apartamento em Boa Viagem. A sala bonita por fora. A dureza por dentro. A tal regra invisível que deixava todo mundo andando em cima de ovo. Ela não tinha ido para Recife por capricho. Tinha vindo do interior porque Caio disse que estava sobrecarregado, e Ivana precisava descansar. A frase soara normal. Só que agora ela entendia. Aquela visita tinha sido montada. Yara voltou para o quarto e sentou na beira da cama. O celular vibrou, e por um segundo ela achou que fosse Caio de novo. Não era. Era a vizinha do prédio. A mensagem veio curta. Pode falar. O que aconteceu? Yara sentiu o peito aliviar só um pouco. Não era vitória. Era uma chance. Ela respondeu com calma, sem despejar tudo. Eu saí de madrugada. Descobri que estão criando uma história contra mim. Preciso do que você disse que tinha guardado. Demorou alguns minutos. Tempo suficiente para Yara olhar para o teto e pensar no que faria se tudo desse errado. Se Ivana chamasse a polícia primeiro, Ivana chegaria com a versão pronta. A versão que transforma uma mãe em ameaça. Uma avó em desequilíbrio. Um menino em vítima. E o mais perigoso era isso. Quando a mentira ganha forma oficial, a verdade chega atrasada. O celular vibrou de novo. Eu tenho vídeo do corredor. E tenho áudio. Não é perfeito, mas dá para ouvir ela falando com ele. Dá para ver ela puxando o menino. Eu fiquei com medo de apagar porque achei que um dia ia precisar. Yara fechou os olhos. A imagem veio na mente na mesma hora. Davi chorando, braço puxado, o silêncio de Caio. Era aquilo. Era prova do que acontecia quando as portas fechavam. Ela respondeu. Você consegue me mandar ainda hoje? Consigo. Mas não mando por WhatsApp normal. Tenho medo. Vou mandar por e-mail quando chegar em casa. Yara digitou o e-mail e apagou a mensagem depois. Não porque achasse bonito.
Porque agora tudo era risco. Quando terminou, ela ficou alguns segundos olhando para o próprio reflexo na televisão desligada. Uma senhora sozinha num hotel. Quem olhasse de fora poderia pensar que era abandono. Mas Yara sentia outra coisa. Era uma pausa tática. Ela precisava organizar o próximo passo sem agir por impulso. E o próximo passo não era brigar com Ivana. Não era voltar para o apartamento. Era tirar Caio do lugar onde ele não conseguia pensar. O celular vibrou de novo. Desta vez era Caio. Mãe, você está me assustando. Ivana está dizendo que você está fazendo isso para manipular. Ela falou que o Davi ficou nervoso. Yara leu devagar. O texto dele tinha medo, mas também tinha algo pior: culpa. Ivana tinha colocado a culpa em Yara. Ela pensou em ligar. Quase ligou. Só que ligar naquela hora era permitir que Ivana ouvisse, interrompesse, distorcesse. Caio precisava de um lugar neutro. Um lugar onde ele pudesse ouvir sem ser controlado. Yara respondeu sem atacar Ivana. Ataque direto faria Caio se fechar. Eu não quero briga. Quero falar com você sem barulho. Amanhã cedo. Em um café. Só nós dois. Ele visualizou. Não respondeu. Yara ficou com o celular na mão por um tempo, esperando. Nada. Ela levantou e abriu a janela um pouco. A rua estava calma. Casas antigas, árvores, luz amarela. Casa forte tinha um silêncio diferente de Boa Viagem. Ali o ar parecia menos carregado. Ela voltou para a cama e tentou reconstruir o que viu nos últimos dias, como se estivesse montando um quebra-cabeça. Primeiro vieram as ordens pequenas. A toalha do jeito certo. A louça separada. O menino não pode isso. A sala sem cheiro. Coisas que pareciam rotina, mas eram controle. Depois veio o olhar de Ivana quando Caio tentou defender o próprio filho. Um olhar que cortava sem levantar a voz. E por fim veio o áudio do Dr. R. A voz masculina falando como quem negocia um contrato, não uma família. Procuração. Assinar sob pressão. Afastar influência. Yara sabia que Caio estava sendo pressionado por alguma coisa. Podia ser uma dívida. Podia ser ameaça de separação. Podia ser medo de perder o filho. Ivana sabia onde apertar. E ali surgiu uma lembrança que Yara tentou ignorar durante anos. No casamento, Ivana tinha sido simpática demais com todo mundo, exceto com duas pessoas. Yara e uma prima de Caio que fazia perguntas demais. Na época, Yara achou que era timidez. Hoje, parecia seleção. Ela se aproximava de quem podia ser útil e afastava quem podia perceber. O celular vibrou de novo. Não era mensagem. Era uma notificação do banco. Yara abriu por reflexo e viu algo estranho. Uma tentativa de acesso à conta dela, bloqueada por senha errada. Ela ficou imóvel por 2 segundos. Depois, 3. Não era coincidência. Ivana não queria só apagar a presença de Yara dentro da casa. Queria cortar os recursos de Yara também. Se Yara parecesse desorientada, sem dinheiro, sem apoio, seria mais fácil empurrar a história de instabilidade. A raiva veio, mas Yara não deixou a raiva mandar. Ela anotou num papel o horário da tentativa e ligou para o banco, pediu bloqueio de segurança, trocou senha, ativou confirmação em 2 etapas. Tudo em silêncio. Quando terminou, ela voltou a sentar na cama. O barulho do ar-condicionado parecia um relógio. De um lado, Ivana acelerando a narrativa. Acusação, polícia, mentira, assinatura. Do outro, Yara juntando recibos. A anotação de Mirella, a foto do contato do advogado, a gravação da vizinha, o registro do banco. Ainda faltava a peça mais importante. Caio. Sem Caio, a história podia virar guerra. Com Caio, podia virar libertação. Yara apagou as luzes e ficou no escuro por um tempo, ouvindo a própria respiração. A vergonha de ter fugido ainda doía. Mas a vergonha não ia salvar ninguém. Ela pegou o celular e escreveu uma última mensagem para Mirella. Obrigada. Amanhã vou precisar de mais uma coisa. Só se você puder. Mirella respondeu quase na hora. Eu posso. Só me diga onde. Yara não respondeu de imediato.
Olhou para o teto e tomou a decisão mais séria daquela história. Amanhã cedo ela não ia apenas conversar com o filho. Ela ia arrancar Caio do quarto fechado, da voz de Ivana, do medo. E se Ivana tentasse impedir, Yara já sabia o que faria. Não gritaria. Não imploraria. Não se explicaria demais. Ela mostraria provas. Uma por uma. E deixaria Ivana sem chão. Antes de casa forte, antes do quarto trancado da senha trocada, existiu um momento pequeno que explicou tudo. Um copo de suco no lugar errado. Era fim de tarde em Boa Viagem. A luz entrava pela varanda e batia no piso como se tentasse aquecer uma casa que não queria ser aquecida. Davi já estava irritado de sono. Aqueles minutos em que criança fica pesada no colo e o mundo vira grande demais. Yara tinha acabado de dobrar uma manta no sofá quando o copo escorregou das mãos do menino. O suco espalhou no tapete claro, formando uma mancha viva. O barulho foi mínimo, mas a reação foi gigantesca. Ivana apareceu na sala como se tivesse sido chamada por um alarme. Não correu. Não precisava correr. Ela tinha o controle daquele espaço. Parou, olhou para o tapete e depois para o menino, com o rosto travado numa calma que não era calma. Era a ameaça. Davi começou a dizer foi sem querer, mas a voz dele saiu quebrada. Ivana pegou o braço do menino com força. Não o suficiente para deixar marca, mas o suficiente para deixar medo. Ela manteve o sorriso no rosto, aquele sorriso que ela usava com vizinhos no elevador, como se aquele gesto fosse disciplina normal. Davi chorou, alto, sem vergonha, como criança chora quando sente injustiça e não sabe nomear. Caio entrou na sala naquele exato momento. Ele olhou para o tapete, depois para a mão de Ivana, depois para o rosto de Davi. Ele abriu a boca, tentou ser leve. Amor, foi só um acidente. Eu limpo. Ivana não levantou a voz. Nem precisou. Apenas virou o rosto para Caio e ficou em silêncio. Um silêncio comprido, gelado. A expressão dela dizia que ele tinha acabado de atravessar uma linha. Caio engoliu o resto da frase. Recuou. Abaixou os olhos como se pedisse desculpa por existir. Yara não discutiu. Não porque concordasse, mas porque entendeu. Naquela casa, qualquer confronto virava munição. E Ivana já estava juntando munição. Yara foi até a cozinha, pegou um pano, voltou e se ajoelhou no tapete. Limpou o suco com cuidado. Mãos firmes. Respiração lenta. O corpo dela fazia o que precisava ser feito enquanto a mente registrava o que ninguém ali queria dizer em voz alta. O tapete não era o problema. O problema era a forma como Ivana dominava tudo sem gritar. A forma como Caio era desmontado. A forma como Davi aprendia a ter medo dentro da própria sala. Quando terminou, Yara levantou. Davi fungava no corredor. Ivana foi atrás dele, ainda com o mesmo sorriso. Caio ficou parado, olhando o chão. A voz dele saiu baixa. Mãe, desculpa. Yara olhou para o filho. Teve vontade de segurar o rosto dele com as duas mãos e dizer que ele não precisava viver assim. Mas ela só respondeu com a frase que podia dizer sem piorar. Tá tudo bem. Eu limpei. Só que dentro dela não estava tudo bem. Naquela mesma tarde, Yara saiu para o mercado perto da Avenida Conselheiro Aguiar. Comprou o básico. Arroz, feijão, frutas. Coisas que lembravam normalidade. Voltou com as sacolas pesando no braço, tentando pensar em Davi e não em Ivana. Quando estava quase chegando na entrada do condomínio, o celular vibrou. Número desconhecido. Desculpa incomodar. A senhora é a mãe do Caio? Sou da administração do prédio. Preciso falar com a senhora sobre um assunto delicado. É urgente. Yara parou na calçada, sob a luz amarela do poste. Olhou para os carros passando e sentiu aquela sensação estranha de que o mundo seguia enquanto a vida dela estava prestes a virar de cabeça para baixo. Ela pensou em ignorar. Quem escreve assim pode ser golpe, fofoca, confusão. Mas pensou em Caio. E respondeu. Sobre o quê? A resposta veio rápida. Não posso escrever aqui. Amanhã cedo, antes das 8, no café do térreo. Por favor, venha sozinha. Yara guardou o celular,
Entrou no condomínio e subiu com as sacolas como se nada tivesse acontecido. Ivana estava na cozinha, impecável, cabelo preso, preparando café como se fosse propaganda de família perfeita. Dormiu bem? Ivana perguntou, sem olhar para ela. Yara respondeu que sim. E por dentro decidiu que não daria a Ivana nenhuma pista. Naquela noite, Caio evitou a sala. Disse que precisava terminar uma planilha. Sumiu no quarto. Ivana fechou a porta do casal, deixando Yara e Davi no quarto de hóspedes, como se aquilo fosse natural. Davi dormiu inquieto. Yara ficou acordada ouvindo os sons do apartamento. Passos. Porta fechando. O mar ao longe como um ruído que não consolava. De manhã, às 6h40, ela desceu. O café do térreo tinha cheiro de pão quente. E uma mulher de uniforme apareceu com o rosto tenso e olhos atentos aos lados. Mirella. Mirella não perdeu tempo com conversa. Desculpa trazer isso para a senhora. Eu não aguento mais ficar vendo. Ela pediu que Yara sentasse num canto, longe das câmeras mais óbvias. A Ivana veio aqui 3 vezes essa semana. Ela pediu para a gente preparar um documento. Uma ocorrência interna. Ela quer registrar que a senhora está instável, que tem surtos, que ameaça a família. Yara sentiu o corpo esfriar. Não de medo, de entendimento. Para usar depois como? Ela perguntou, mantendo a voz firme. Mirella engoliu em seco. Ela perguntou sobre internação, sobre medida protetiva, sobre laudo, sobre testemunhas. E ela disse que a senhora incomoda, que o Caio já está cansado da chantagem emocional. Yara quase riu. Uma risada sem humor. Chantagem emocional. Era assim que o cuidado dela podia ser reescrito. Mirella tirou do bolso um papel dobrado. Uma anotação interna com data e nome de Ivana. Não é prova forte, mas é alguma coisa. E então Mirella disse o que realmente importava. Eu ouvi ela no telefone falando de tirar a casa do nome dele. E de resolver a situação do menino. Yara apertou os dedos. Sentiu o sangue pesado. O menino? Ela perguntou. Mirella balançou a cabeça. Ela falou em viagem e guarda. E falou que a senhora era obstáculo. Obstáculo. A palavra ficou no ar como uma sentença que ainda não tinha sido assinada. Yara voltou para o apartamento com o rosto controlado, o mesmo gesto calmo, a mesma postura. Por fora, era só uma avó ajudando. Por dentro, era uma mulher avisada que tinha acabado de descobrir que a própria presença era tratada como problema a ser removido. Foi ali que o medo virou decisão. Se essa história já mexeu com você, se inscreve no Afonso História agora e comenta. Você teria ficado ou teria fugido? Yara entrou no apartamento como se carregasse só sacolas invisíveis. O papel de Mirella estava dobrado no fundo da bolsa, mas parecia que queimava. Ela passou pela sala, viu o tapete já seco do suco, e sentiu a mesma coisa que sentiu na noite anterior. Ali tudo era bonito, mas nada era seguro. Ivana estava na cozinha, impecável, mexendo o café com calma. A voz saiu leve, quase carinhosa. Dormiu bem. Yara respondeu com um sim curto. Não porque devia satisfações, mas porque naquele momento cada palavra era um degrau. Degrau para cair ou para subir. Ela escolheu subir. O resto da manhã foi um teatro. Yara brincou com Davi no quarto, fez o menino rir com uma história boba, e em seguida arrumou a cama com capricho que não era capricho. Era disciplina. Ela precisava manter o cenário normal para não virar personagem da narrativa de Ivana. Na sala, Caio apareceu por alguns minutos, com uma camisa amarrotada e olhos fundos. Ele beijou o filho na testa e tentou sorrir, mas o sorriso ficou no meio do caminho. Yara queria puxar conversa, perguntar se estava tudo bem, dizer que ele podia respirar. Só que Ivana estava sempre perto, como uma sombra educada. Às vezes nem precisava estar na mesma sala. O efeito dela ficava. Caio foi para o quarto com um notebook. Ivana ficou na cozinha, mexendo no celular, olhando rápido para a tela e guardando de novo, como quem está escondendo mais do que mensagem. Yara tentou se ocupar. Lavou louça. Dobrou pano de prato. Organizou frutas na bancada. Coisa simples, para não dar motivo.
Só que a cabeça dela não parava. Ocorrência interna. Instável. Surtos. Laudo. Internação. Ela tinha visto muita gente boa ser destruída por papel assinado e frase mal contada. A diferença é que, dessa vez, o alvo era ela. Pouco depois das 10, Ivana foi tomar banho. Caio estava no quarto. O apartamento ficou, por alguns minutos, sem o radar dela. E foi aí que o celular de Ivana vibrou em cima da mesa. A tela acendeu. Nome grande. Letras claras. Doutor R. Yara ficou imóvel. O certo era virar o rosto. O certo era lavar mais um copo e fingir que não viu nada. Só que o corpo dela reagiu antes da moral. A chamada tocou 2 vezes e caiu. Logo em seguida chegou uma mensagem com áudio curto. Yara não pegou o celular de imediato. Ela olhou para o corredor. Escutou o som do chuveiro. Escutou o teclado do notebook no quarto. Ninguém vinha. Ainda assim, parecia que o ar tinha câmeras. Ela pegou o aparelho com cuidado, como se estivesse pegando algo perigoso demais para ter digital. Tocou no áudio. A voz masculina era baixa, firme, sem emoção. Voz de quem acha que está lidando com um problema burocrático, não com vidas. Falou de prazo. Falou de construir narrativa para evitar contestação. Falou de assinar enquanto ele estiver sob pressão. Falou de procuração como se fosse uma chave de cofre. E então veio a frase que colocou tudo em ordem dentro da cabeça de Yara. Esse registro de instabilidade da mãe ajuda a afastar influência e acelerar a assinatura. Influência. A palavra tingiu como tapa. Porque ali estava a verdade nua. Yara não era vista como mãe. Era uma presença que precisava ser removida do caminho. Yara interrompeu o áudio antes do fim. O coração não disparou. Pesou. Como se cada batida confirmasse que o que Mirella falou não era suspeita, era plano em andamento. Ela devolveu o celular exatamente onde estava. Quando Ivana saiu do banho, cabelo preso, rosto fresco, ela entrou na cozinha como se nada tivesse acontecido. Pegou o celular, olhou a tela por um segundo, e guardou. Yara observou o gesto. Um gesto treinado. Ivana percebeu o olhar de Yara, mas não mudou a expressão. Sorriu de leve. Tá tudo certo? Tá. Yara respondeu. O dia seguiu com uma normalidade forçada. Davi pediu para ver desenho. Yara deixou. Ivana reclamou do volume. Caio saiu do quarto, pegou água, voltou sem falar. Um homem andando dentro da própria casa como se estivesse em visita. No fim da tarde, Yara tentou se aproximar de Caio na varanda. A vista de Boa Viagem estava bonita demais para aquela tensão. O mar calmo. Gente caminhando no calçadão como se o mundo fosse simples. Você está muito cansado, ela disse, baixo. Caio deu um sorriso fraco. É trabalho, mãe. Yara viu a mentira na forma como ele respirou. Trabalho era a palavra que ele usava para tudo que ele não podia contar. Antes que ela dissesse mais, Ivana apareceu. Amor, você respondeu o e-mail do financeiro? Caio mudou de postura na hora, como se tivesse levado um puxão invisível. Respondeu que já ia ver. E foi. Yara ficou ali, sozinha, olhando o mar e entendendo que Ivana era dona do tempo dele. E quem controla tempo controla a mente. À noite, Caio chegou mais tarde do que o normal. Entrou com o corpo pesado. Ivana se aproximou dele com uma doçura que parecia ensaiada, ajeitou a gola da camisa, perguntou como tinha sido o dia. Ele respondeu com 2 palavras. Ivana então virou para Yara e disse, sorrindo, como se estivesse oferecendo ajuda. Amanhã eu vou precisar que a senhora saia com o Davi de manhã. Vou resolver umas coisas com o Caio aqui. A frase caiu na mesa como prato quebrando. Yara entendeu na hora. Um espaço fechado. Sem testemunha. Sem interferência. O tipo de cenário perfeito para pressão, assinatura, e se ela tentasse impedir depois, a história já estaria pronta. Ela olhou para Caio, buscando qualquer sinal. Um pedido. Um olhar de socorro. Uma palavra. Ele não levantou os olhos. Yara voltou a comer como se nada tivesse mudado. Ivana falou de coisas pequenas, como quem conversa sobre tempo.
Caio mastigava sem gosto. Depois do jantar, Ivana disse que queria conversar com Caio no quarto. A porta fechou. Yara levou Davi para o quarto de hóspedes. Deu banho. Colocou o menino na cama. O garoto demorou a dormir, como se sentisse a tensão no ar. Quando finalmente apagou, Yara ficou sentada no escuro, olhando a mala no canto. Ela tinha duas escolhas: ficar e esperar o plano virar papel, ou sair e transformar o plano em prova. Do outro lado da parede, a voz de Ivana subia e descia em frases curtas. A voz de Caio respondia como quem entrega pedaços de si. Yara pegou o celular e abriu a conversa com Mirella. O dedo pairou sobre a tela por um segundo. Não era uma mensagem. Era um passo. Ela escreveu: "Preciso de ajuda agora." E apertou enviar. A resposta de Mirella chegou rápido demais para uma madrugada que deveria estar calma. Câmeras do corredor estão em manutenção hoje. Do lado do elevador de serviço não pega. Se a senhora precisar sair, é o melhor caminho. Yara leu 2 vezes. Não porque não entendeu, mas porque a frase tinha o peso de uma porta aberta no meio de um incêndio. Ela não respondeu na hora. Primeiro, ficou sentada na beira da cama, no quarto de hóspedes, ouvindo o ar do apartamento. O som distante do mar. O barulho baixo da geladeira. E, vindo do quarto do casal, a voz de Ivana em frases curtas, como quem dita um roteiro. Caio respondia pouco, num tom apagado. Yara olhou para Davi. O menino dormia atravessado, uma mão em cima do lençol, respiração irregular. Ela se inclinou e ajeitou a franja dele com cuidado. Ali não era só sobre ela. Se Ivana estava falando em viagem e guarda, o próximo passo podia ser tirar o menino do caminho também. E se Yara fosse carimbada como instável, qualquer tentativa de ajudar viraria prova contra ela. Ela levantou sem fazer barulho. Abriu a mochila que tinha trazido do interior e começou a arrumar o que precisava levar. Pouco, só o essencial. Documento. Remédio. Uma muda de roupa. O papel dobrado de Mirella. O carregador. A cada coisa colocada dentro, Yara pensava na mesma regra. Se ela for pega com isso, vão dizer que é fuga. Se ela ficar sem isso, vão dizer que é confusão. Ela fechou o zíper e respirou devagar. Depois fez algo que nunca imaginou fazer dentro da casa do próprio filho. Pegou o celular de Davi que estava em cima da cômoda e desbloqueou. Não para mexer em conversa de criança, mas para ter um registro próprio, uma forma de provar depois que ela estava agindo com lucidez. Em seguida, saiu do quarto de hóspedes e andou pelo corredor como se fosse beber água. Passos leves. Corpo relaxado. Nada de pressa. Na cozinha, a luz do micro-ondas fazia um brilho fraco. O celular de Ivana estava sobre a bancada, virado para cima, como se ela tivesse certeza de que nada ali podia ser tocado. Yara olhou para o corredor. O quarto do casal estava fechado. Vozes abafadas ainda vinham de lá. O apartamento parecia suspenso no tempo. Ela pegou o celular de Ivana com cuidado, só o suficiente para a tela acender. O nome Dr. R apareceu de novo. Havia uma notificação não lida. Yara não abriu nada. Não leu conversa. Não tocou em áudio. Ela apenas fotografou a tela com o celular de Davi, rápido, sem tremor, e devolveu o aparelho exatamente no mesmo lugar. Uma foto. Só isso. Uma prova simples de que aquele contato existia, que não era invenção, que não era paranoia. Ela voltou para o quarto de hóspedes e guardou o celular de Davi no lugar. Sentiu o peso do gesto, mas não deixou o peso virar culpa. Culpa era a arma de Ivana. Yara sentou de novo e ficou esperando o momento certo. Não o momento ideal. O momento possível. Do lado de lá, Ivana falou mais alto por alguns segundos. Yara ouviu apenas uma frase, cortada pela parede. Você vai fazer o que eu estou dizendo, Caio. O nome do filho dito daquele jeito, como ordem, fez Yara fechar os olhos por um segundo. Ela teve vontade de abrir a porta do quarto do casal e arrancar o filho dali. Mas ali, naquele instante, isso seria exatamente o que Ivana queria. Um escândalo. Uma cena. Uma reação. Algo que viraria relato para tal ocorrência interna. Yara precisava sair sem dar espetáculo.
Sair para poder agir com prova e com testemunha. Ela pegou o celular e digitou para Mirella: "Vou descer agora." A resposta veio com uma última orientação: "Se a senhora encontrar o porteiro, fale normal. Não corra." Yara olhou de novo para Davi dormindo. Um aperto subiu na garganta. Ela não ia levar o menino naquela noite. Não podia. Se Ivana acordasse e visse o quarto vazio, ela chamaria a polícia antes do elevador chegar no térreo. E ainda diria que Yara estava sequestrando. Então Yara fez o que doía mais. Deixou o neto ali, por enquanto, para salvar o neto depois. Ela pegou a mochila e saiu do quarto, fechando a porta devagar, como se estivesse indo pegar um copo de água. Passou pelo corredor, sem olhar para a porta do casal. Não porque não queria olhar. Porque olhar podia quebrar a disciplina. Na sala, a varanda mostrava o mar escuro e o reflexo das luzes de Boa Viagem. Era um cenário bonito demais para aquela prisão. Yara se aproximou da porta de entrada. Não destrancou ainda. Primeiro encostou o ouvido na parede, mediu o silêncio. Ouviu o chuveiro. Não. Ouviu passos. Não. Ouviu a voz de Ivana. Sim, mais baixa agora. Talvez ela estivesse convencida de que a noite estava sob controle. Yara destrancou a porta e saiu. O corredor do andar estava quieto. As luzes de emergência deixavam tudo com cor de madrugada. Ela andou até o elevador social e parou. Olhou para a câmera acima. Lembrou das perguntas de Ivana sobre áudio. Lembrou da ocorrência interna. Não era ali. Ela virou e seguiu para o elevador de serviço. O elevador demorou alguns segundos. Yara manteve a postura. Ombros firmes. Queixo neutro. A mochila no ombro como se fosse coisa normal. Quando a porta abriu, ela entrou e apertou o térreo. Dentro do elevador, o silêncio era pesado. Yara sentiu o suor frio na nuca, mas o rosto não mudou. Ela tinha aprendido, com a vida, que quem treme perde a vantagem. O elevador desceu. Térreo. O saguão estava quase vazio. Só o brilho da portaria, o ventilador girando devagar, e o porteiro noturno, seu Walter, de cabeça baixa, mexendo em algum papel. Quando ele viu Yara, levantou o rosto. Dona Yara, a senhora vai sair a essa hora? A pergunta veio sem acusação. Veio com cuidado. Isso quase fez Yara fraquejar. Quase. Ela respondeu com a voz mais simples que conseguiu. Vou sim. Preciso resolver uma coisa. Ele olhou para a mochila, depois para o rosto dela. Aconteceu alguma coisa? Yara segurou a alça da bolsa com firmeza e deu um sorriso pequeno. Não era sorriso de alegria. Era uma forma de não chorar. Aconteceu. Mas eu não vou deixar virar tragédia. Seu Walter hesitou por um segundo. Depois apenas abriu a porta de vidro. Do lado de fora, Recife parecia indiferente. Carros passando. Uma moto longe. O ar quente batendo no rosto. Yara puxou o celular e pediu um carro. Digitou o destino com precisão. Hotel em Casa Forte. Quando entrou no carro, o motorista perguntou se estava tudo bem. Yara respondeu que sim. Não explicou. O mundo não precisava da história inteira. Ainda. Ela olhou para trás só uma vez, pelo vidro, e viu o prédio diminuindo. A dor veio como uma onda rápida. E logo depois veio a clareza. Agora Ivana ia agir. Agora a mentira ia correr. Agora Yara precisava ser mais rápida do que a narrativa. O celular vibrou. Uma mensagem de Caio, como se já fosse tarde. Mãe, a Ivana disse que você saiu sem avisar e que levou coisa dela. Volta agora. Ela está falando em chamar a polícia. Yara encarou a tela. O plano não era só prender ela num papel. Era prender ela numa história. Ela digitou apenas uma frase. Caio, amanhã cedo a gente conversa fora daí. E você vai ouvir tudo. Enviou, bloqueou a tela e segurou o celular com as duas mãos. O carro seguiu. E naquele caminho para Casa Forte, Yara entendeu que a próxima parte não seria sobre fugir. Seria sobre provar. Se inscreve no Afonso Story para não perder a continuação, e me diz nos comentários, isso é amor ou é crueldade?
O hotel em Casa Forte tinha um silêncio que parecia emprestado. Não era paz. Era pausa. Yara entrou no quarto, trancou a porta, colocou a mochila na cadeira e ficou alguns segundos parada, respirando devagar, como se precisasse avisar ao próprio corpo que ali, pelo menos por alguns minutos, ninguém ia mandar nela. Ela foi direto ao banheiro e lavou o rosto. A água fria desceu pelo pescoço e levou junto a sensação do corredor do prédio, do saguão, do olhar do porteiro, da porta de vidro abrindo. Ela olhou no espelho e viu o que Ivana provavelmente queria que o mundo visse. Uma senhora sozinha. Só que, por dentro, Yara não estava perdida. Estava acordada. Ela voltou para o quarto e abriu a mochila. Tirou o papel de Mirella, alisou em cima da cama. Aquela anotação simples parecia pequena demais para a briga que estava vindo, mas era o começo. Depois pegou o celular e abriu a foto que tirou do contato Dr. R na tela do aparelho de Ivana. Ela não tinha invadido conversa. Não tinha lido nada. Mas agora tinha um ponto fixo para provar que não era imaginação. O celular vibrou. Yara pensou que fosse Caio de novo. Não era. Era uma mensagem da vizinha do prédio. Eu vi sua mensagem. Onde você está? Você está segura? Yara sentiu um alívio curto e perigoso. Alívio era bom, mas também fazia a gente baixar a guarda. Ela respondeu com cuidado. Estou segura. Preciso do que você gravou. E preciso saber se dá para identificar voz ou rosto. A resposta veio. Dá para ver ela no corredor. E dá para ouvir algumas coisas. Ela não sabia que eu tinha câmera na minha porta. Eu guardei tudo. Yara fechou os olhos por um instante. Ivana era o tipo de pessoa que planejava como se ninguém fosse perceber. Só que sempre tem alguém que percebe. Sempre tem alguém que enxerga a maldade antes de virar manchete. Você consegue me mandar hoje? Yara perguntou. Consigo. Mas não pelo aplicativo. Vou mandar por e-mail. Me manda seu endereço. Yara mandou o e-mail e apagou a conversa em seguida. Não por drama. Por prudência. Ivana já tinha mostrado que gostava de construir histórias. E histórias se alimentam de prints. O celular vibrou outra vez. Agora era Caio. Mãe, por favor. Volta. Ela está muito nervosa. Está dizendo que você está fazendo isso para chamar atenção. Yara leu e sentiu uma dor antiga, a dor de ver um filho repetindo frase que não nasceu nele. Caio parecia escrever como alguém encurralado. E isso, paradoxalmente, era um sinal. Se ele estivesse livre, teria ligado, teria perguntado o que aconteceu. Do jeito que estava, ele apenas repassava. Yara respondeu sem acusar, sem chamar Ivana de nada. Se ela atacasse Ivana por mensagem, Caio mostraria para Ivana. E Ivana usaria como prova de conflito. Eu vou falar com você amanhã cedo, fora daí. Só nós dois. Sem barulho. Ele visualizou. Não respondeu. Yara colocou o celular na cama e ficou olhando para ele como se fosse um animal perigoso. Um aparelho que, na mão certa, salvava. Na mão errada, condenava. Ela levantou e abriu a janela um pouco. A rua tinha árvores altas e luz amarela. O ar de Casa Forte era quente, mas menos agressivo do que Boa Viagem. Ela pensou no neto, sozinho no quarto de hóspedes. Pensou no medo de Davi quando Ivana apertou o braço dele. Pensou no silêncio de Caio. E, pela primeira vez, sentiu uma raiva limpa. Não era raiva para gritar. Era raiva para agir. De volta à cama, Yara fez uma lista mental, curta, prática. Primeiro, precisava garantir que Ivana não sabotaria a vida dela financeiramente. Segundo, precisava trazer Caio para fora do raio de controle. Terceiro, precisava ter provas que derrubassem a narrativa de instabilidade. O celular vibrou com uma notificação do banco. Tentativa de acesso bloqueada. Yara ficou imóvel. Tentativa de acesso à conta dela. Senha errada. O estômago dela afundou. Não era coincidência. Era toque de quem quer colocar a vítima em desordem, para depois apontar a desordem como prova. Yara ligou para o banco imediatamente. Pediu bloqueio extra, trocou senha, ativou confirmação em 2 etapas,
Solicitou o registro da tentativa e anotou o horário exato. Foi tudo rápido e frio, como quem fecha portas antes da tempestade. Quando desligou, ela percebeu o tamanho do plano. Não era só expulsar Yara do apartamento. Era transformar Yara em problema oficial. Era empurrar Caio para assinar algo. Era usar Davi como peça. E, se necessário, era secar o chão onde Yara pisava. Ela pegou o celular e escreveu para Mirella. Ela tentou acessar minha conta. Você pode me ajudar com uma coisa amanhã cedo? Preciso de horário, registros e qualquer anotação que mostre que ela pediu ocorrência. Mirella respondeu quase na hora. Posso. Só preciso que a senhora me diga onde e que horas. Eu entro às 7. Yara anotou. 7. Agora faltava escolher o lugar do encontro com Caio. Não podia ser perto do prédio. Não podia ser num shopping onde Ivana pudesse aparecer sorrindo e filmando. Tinha que ser um lugar simples, neutro, com movimento suficiente para desencorajar escândalo, mas não tão cheio a ponto de atrapalhar. Ela escolheu um café discreto numa rua tranquila, ainda em Recife, num bairro que Caio conhecia de antes, de quando a vida dele era mais leve. Um lugar onde ele não sentiria que estava entrando numa armadilha. Yara escreveu para Caio com uma frase curta, sem emoção demais. Amanhã, 8h30. Café em Casa Amarela. Te mando o endereço. Por favor, vá sozinho. Ele visualizou. De novo, silêncio. Yara encarou o teto. Ela sabia o que aquele silêncio significava. Ivana estava perto. Ivana estava vigiando. Caio estava com medo. E então veio a lembrança da peça que faltava. A gravação. Se a vizinha mandasse o vídeo e o áudio, Yara teria algo para mostrar ao filho. Algo que não era opinião. Não era briga de sogra e nora. Era registro. Ela levantou, organizou a mochila para o dia seguinte e colocou tudo em ordem, como quem prepara uma audiência, não uma conversa. Papel de Mirella. Print do contato do advogado. Horário da tentativa no banco. Um caderno pequeno para anotar tudo o que Caio dissesse. Depois sentou na beira da cama e, pela primeira vez desde que saiu do prédio, deixou o pensamento doer. Ela tinha fugido da casa do próprio filho. Essa frase, se dita em voz alta, parecia derrota. Mas Yara sabia o que estava salvando ali. A dignidade dela. O futuro de Davi. E, se Caio ainda tivesse alguma parte livre dentro dele, a vida do próprio filho também. O celular vibrou. Um e-mail novo. A vizinha tinha mandado. Yara abriu com cuidado, mãos firmes. Viu o arquivo anexado. Viu outro, menor. Áudio separado. Ela não assistiu na hora. Não ainda. Primeiro, respirou fundo. Porque assistir seria confirmar, de vez, o que ela já sabia. E confirmação tem um peso que muda a gente. Mas ela precisava desse peso. Precisava dele inteiro, sem negar nada. Yara colocou o celular na mesa, sentou com as costas retas e apertou o play. A tela mostrou o corredor do prédio. A imagem tremia um pouco, como toda câmera caseira. Mas dava para ver Ivana. Dava para ver o corpo dela, a postura, a pressa controlada. O áudio não era perfeito, mas algumas frases atravessavam. E no meio de tudo, uma coisa ficou clara. Ivana não era só dura. Ivana era calculista. Quando o vídeo terminou, Yara não chorou. Não naquele momento. Ela apenas fechou o arquivo e ficou olhando para a parede, como quem acaba de receber uma missão. Amanhã, ela teria que colocar tudo isso na frente de Caio, sem deixar a conversa virar discussão. Sem permitir que ele fugisse. Sem permitir que ele se escondesse atrás do trabalho. E, acima de tudo, sem permitir que Ivana transformasse a lucidez dela em loucura. Yara apagou a luz. Deitou sem conforto, mas com direção. Naquela noite, Casa Forte não era refúgio. Era a base. E o dia seguinte seria o começo da virada. O café em Casa Amarela ainda estava abrindo quando Yara chegou. As mesas de madeira simples, o cheiro de café forte e pão quente, o movimento lento de quem começa o dia sem imaginar que ali uma família podia ser desmontada ou salva. Ela escolheu uma mesa no fundo, de onde dava para ver a porta sem chamar atenção. Sentou com a coluna ereta,
Colocou a bolsa no colo e ficou observando o relógio do celular. Cada minuto parecia mais pesado do que o anterior. Às 8h40, Caio entrou. Ele parecia diferente do homem que Yara tinha visto na varanda de Boa Viagem. Estava mais magro. Os ombros curvados. O olhar inquieto, como se estivesse esperando alguém aparecer atrás dele a qualquer segundo. Ele olhou em volta antes de se aproximar da mesa. Mãe! A voz saiu baixa, insegura. Yara sentiu um aperto rápido no peito, mas não deixou aparecer. Se ela mostrasse emoção demais, Caio fecharia. Obrigada por vir, ela disse, simples. Senta. Ele sentou, mas não encostou as costas na cadeira. Ficou inclinado para frente, mãos entrelaçadas, como alguém prestes a receber bronca. Ou ordem. Você não devia ter saído assim, ele começou. A Ivana ficou desesperada. Ela disse que você está. Yara levantou a mão, sem agressividade. Antes de você me contar o que ela disse, eu quero que você escute o que eu tenho para te mostrar. Caio franziu a testa. Olhou para o celular dela em cima da mesa, depois para o rosto da mãe. Isso vai virar confusão. Não, Yara respondeu. Isso vai virar clareza. Ela não abriu o vídeo ainda. Primeiro, puxou o papel dobrado da bolsa e colocou sobre a mesa. Isso é uma anotação da administração do prédio. Com data. Com nome. A Ivana pediu para registrar que eu sou instável. Caio piscou, confuso. Isso não faz sentido. Faz, Yara disse. Quando alguém quer tirar uma pessoa do caminho. Ela então mostrou a foto do celular de Ivana com contato Dr. R visível. Não explicou. Apenas deixou Caio olhar. Esse é o advogado com quem ela está falando, Yara continuou. Falando de procuração. De assinatura sob pressão. De afastar influência. Caio respirou fundo, como se estivesse tentando organizar o que estava ouvindo. Ela disse que você anda confundindo as coisas, ele murmurou. Yara sentiu a frase como um golpe antigo, daqueles que machucam porque vem da boca errada. Agora você vai ouvir, ela disse. Ela apertou o play do áudio primeiro. Não do vídeo. Do áudio do advogado. A voz masculina preencheu o espaço pequeno da mesa. Falou de prazos. De narrativa. De assinatura. E então falou da instabilidade da mãe como ferramenta. Caio ficou imóvel. O rosto dele perdeu a cor aos poucos. Quando o áudio terminou, ele passou a mão no rosto e ficou olhando para o nada. Isso não pode ser, ele disse, mais para si mesmo do que para Yara. Yara não respondeu. Não precisava. Ela sabia que o próximo passo tinha que vir sem empurrão. Então abriu o vídeo da vizinha. A imagem do corredor apareceu. Ivana surgia no quadro, andando rápido, postura firme. A voz não estava perfeita, mas dava para ouvir o suficiente. O tom. As ordens. A forma como ela falava de Yara. A forma como falava de Davi. Quando o vídeo acabou, Caio empurrou a cadeira para trás com força e se levantou. Ela não faria isso, ele disse, andando 2 passos. Ela só está tentando proteger a família. Yara esperou. Não levantou a voz. Não se levantou. Caio, ela disse, quando ele parou. Quem é a família que está sendo protegida aí? Ele não respondeu. Yara então puxou o último registro. O e-mail do banco com a tentativa de acesso bloqueada. Ela tentou entrar na minha conta ontem à noite, Yara falou, firme. Depois que eu saí. Caio se virou devagar. O rosto dele agora tinha raiva, mas também medo. Ela disse que você estava mexendo em coisas que não devia, ele falou. Que você estava confusa. Yara assentiu uma vez. É assim que começa, ela disse. Primeiro confusa. Depois instável. Depois perigosa. Caio voltou a sentar. Desta vez, encostou as costas na cadeira. O corpo dele parecia mais pesado. Por que você não me contou antes? Ele perguntou, a voz quebrando. Yara respirou fundo. Porque enquanto ela estivesse te ouvindo, você não estaria me escutando. O silêncio que veio depois não era de controle. Era de choque. Caio passou as mãos pelo cabelo, repetiu frases soltas.
como quem tenta se agarrar a uma versão que não existe mais. Ela disse que estava tudo sob controle, que era para o nosso bem, que você estava exagerando. Yara se inclinou um pouco para frente. Você está sendo pressionado a assinar alguma coisa? Caio demorou a responder. Depois assentiu. Uma procuração. Para resolver umas questões. Ela disse que era temporário. Yara fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, a decisão já estava tomada. Você não vai assinar nada, ela disse. Não hoje. Não amanhã. Não sem advogado seu. Caio respirou fundo. O olhar dele estava diferente agora. Não livre. Mas acordando. Ela vai surtar, ele disse. Ela já está, Yara respondeu. Só que agora você está vendo. Caio olhou para a porta do café, como se Ivana fosse entrar a qualquer momento. Depois olhou para a mãe. O que a gente faz agora? Yara guardou os papéis com calma. Agora, ela disse, a gente protege o Davi. E depois, a gente desmonta a mentira. Caio assentiu devagar. Pela primeira vez em muito tempo, não parecia obedecer. Parecia escolher. Do lado de fora, a manhã seguia normal. Pessoas passando. Copos sendo servidos. O mundo funcionando. Mas naquela mesa simples, algo tinha mudado. A narrativa não era mais só de Ivana. E isso, Yara sabia, era o começo do fim do controle dela. Caio não saiu do café com pressa. Saiu com cautela. A diferença era enorme. Pressa era pânico, e pânico era o combustível preferido de Ivana. Cautela era escolha. No estacionamento, ele segurou o celular como se fosse uma bomba. Ela vai ligar, ele disse, voz baixa. Ela sempre liga quando percebe que eu saí do script. Yara assentiu. Deixa tocar, ela respondeu. Hoje você não atende no reflexo. Hoje você decide. O telefone vibrou no mesmo instante, como se Ivana tivesse ouvido a palavra decide. Nome na tela. Ivana. Caio olhou para Yara, engoliu seco, e deixou tocar até cair. Uma mensagem chegou em seguida. Onde você está? Volta agora. Sua mãe fez uma coisa grave. Yara não pediu para ele responder. Caio, sozinho, digitou. Estou resolvendo uma coisa. Volto mais tarde. Ele enviou e travou o celular. O gesto foi pequeno, mas para alguém como Caio era quase uma revolução. Yara abriu a bolsa e tirou o que mais importava naquele momento. Antes de qualquer guerra, a gente pega o Davi, ela disse. Sem discussão. Sem cena. Sem grito. Caio ficou tenso. Ela não vai deixar. Ela não precisa deixar, Yara respondeu. Você é o pai. Caio respirou fundo, como se a frase doesse. E doía. Porque Ivana tinha feito ele esquecer que ainda tinha autoridade dentro da própria casa. Eles foram no carro dele. Não no de aplicativo. Caio insistiu. Se eu não for, ela vai dizer que você está fugindo de novo. Yara concordou. Era inteligente. Ivana amava versões. Caio ali quebrava uma parte da versão. No caminho para Boa Viagem, Caio dirigia com as mãos firmes, mas o maxilar travado. O trânsito era normal, e isso irritava. O mundo não parava para a dor de ninguém. Quando chegaram ao condomínio Aquarela do Atlântico, Caio não entrou pela garagem. Entrou pela frente. De propósito. Como quem diz, eu não estou escondendo nada. Na portaria, seu Walter levantou os olhos e a expressão dele mudou. Não era surpresa. Era preocupação. Seu Caio, ele disse, e então olhou para Yara. Dona Yara. Ivana tinha feito algo. Yara sentiu isso antes de ouvir. Caio perguntou com calma, mas a voz dele tremia. Ela falou com vocês? Seu Walter hesitou e então respondeu do jeito que só quem está desconfortável responde. Ela pediu para registrar que a senhora saiu alterada de madrugada, que deixou o menino em risco, que ameaçou voltar com gente. Yara sentiu o corpo esfriar. A narrativa já estava rodando. Caio fechou os olhos por um segundo e abriu com outra postura. Mais firme. Isso é mentira. Eu quero ver exatamente o que foi escrito.
E quero que conste que eu estou aqui, consciente, assumindo meu filho. Seu Walter olhou para os lados, como se temesse câmera e chefe. Mas a coragem dele apareceu no gesto. Eu mostro o registro. E se o senhor pedir por escrito, eu faço constar. Caio assentiu. Yara não disse nada. Ela sabia que o poder estava voltando para as mãos certas. No elevador, Caio apertou o botão do andar e respirou como alguém indo para um tribunal, não para casa. O espelho do elevador mostrou o rosto dele pálido, mas decidido. Quando a porta abriu no corredor, eles já ouviram a voz. Ivana falava alto dentro do apartamento. Não era conversa. Era encenação. Você viu? Ela sumiu de madrugada. Isso é coisa de gente desequilibrada. Caio destrancou a porta e entrou primeiro. Yara entrou logo atrás. Ivana estava na sala, celular na mão, andando de um lado para o outro. Quando viu Caio, ela congelou por meio segundo. Depois retomou o controle com o mesmo sorriso curto. Graças a Deus você voltou, ela disse, rápido. Eu estava quase chamando a polícia. Sua mãe. Caio levantou a mão. Chega, ele falou. Sem grito. Só firme. Ivana piscou, como se não entendesse aquela palavra na boca dele. Como assim chega? Caio não olhou para Yara. Não pediu apoio. Falou sozinho, e isso foi o que mais atingiu Ivana. Você mentiu na portaria. Você mentiu para mim. E você não vai falar da minha mãe como se ela fosse um problema para resolver. Ivana deu um sorriso que não era sorriso. Você está ouvindo ela. Ela está te manipulando. Eu sabia. Yara se moveu em direção ao corredor, indo direto ao quarto de hóspedes. O foco dela era Davi. Nada mais. Davi estava sentado na cama, com os olhos inchados, segurando um brinquedo. Quando viu Yara, levantou e correu para abraçar as pernas dela. Vovó, ele sussurrou, como se tivesse medo até de falar. Yara se abaixou e abraçou o menino com força controlada. Eu estou aqui, ela disse. E você vai comigo e com seu pai agora. Davi assentiu, rápido, como se essa fosse a melhor frase do mundo. Na sala, a voz de Ivana subiu. Você vai levar ele para onde? Você não pode sair com ele assim. Caio respondeu, e a voz dele finalmente soou como a de um pai. Posso. Eu sou o pai. E hoje ele vem comigo. Ivana mudou o tom. Ficou doce. O mesmo doce falso. Amor, você está nervoso. Você está confuso. A sua mãe ouviu coisas que não. Caio cortou. Eu ouvi. Eu vi. Eu tenho tudo salvo. A expressão de Ivana rachou. Pequeno, mas rachou. Ela percebeu que o jogo dela tinha uma falha. Havia prova. Yara saiu do quarto com Davi e uma mochila pequena do menino. Ela não pediu permissão. Ela não explicou. Ela passou pela sala como quem atravessa um lugar que já não reconhece como lar. Ivana se aproximou um passo, tentando bloquear. Yara parou. Olhou nos olhos dela pela primeira vez com frieza total. Encosta no meu neto e eu te denuncio, Yara disse, baixa. E não vai ser com história. Vai ser com prova. Ivana recuou meio passo. Caio viu. E naquele recuo, algo se quebrou de vez. Quando eles saíram do apartamento, Ivana gritou atrás, já sem máscara. Vocês não vão me derrubar. Eu fiz tudo por essa família. Caio não respondeu. Só apertou a mão de Davi e seguiu. No elevador, Davi encostou a cabeça no braço do pai. Caio fechou os olhos por um segundo, segurando o choro. Yara olhou para os dois e entendeu que a fase da fuga tinha acabado. Agora era a fase da guerra de verdade. Se você acredita que família não dá direito de destruir ninguém, se inscreve no Afonso Story e comenta: justiça ou perdão? O carro de Caio saiu do condomínio como se estivesse carregando vidro. Devagar, atento, tentando não provocar mais barulho do que o necessário. Davi estava no banco de trás, abraço preso no brinquedo, olhando pela janela com a expressão de quem não queria voltar nunca mais. Yara sentia a vitória pequena daquela saída, mas não se enganava. Tirar o menino de dentro do apartamento era só o primeiro passo.
O próximo seria impedir que Ivana transformasse aquele gesto em crime. Porque Ivana não perdia tempo. Ela corria para o lugar onde a mentira vira papel. No caminho, o celular de Caio vibrava sem parar. Ligações. Mensagens. Áudios longos. Ele não atendia. Só olhava a tela, respirava, e colocava de novo virada para baixo. Ela vai ligar para alguém, Caio disse, sem olhar para a mãe. Ela sempre liga quando não consegue me controlar. Yara assentiu. Ela vai ligar para o síndico, para a polícia, para um advogado, para a própria família. E vai contar primeiro. É isso que ela faz. Davi puxou a manga do pai. Papai, eu fiz alguma coisa errada? Caio engoliu seco e olhou pelo retrovisor. Não, filho. Você não fez nada. Você é só criança. A frase saiu certa, mas parecia difícil. Como se Caio estivesse reaprendendo a ser pai em voz alta. Eles foram para um lugar simples, longe de Boa Viagem. Uma casa de uma tia de Caio, no bairro da Tamarineira. Alguém que Caio ainda respeitava e que Ivana não conseguia mandar. A tia se chamava Eunice. Era do tipo que não gostava de briga, mas gostava menos ainda de mentira. Quando chegaram, Eunice abriu a porta antes mesmo de baterem. O rosto dela já tinha a marca do que aconteceu. Ela me ligou, Eunice disse, seca. Disse que vocês enlouqueceram. Disse que a mãe dele entrou em surto e que ele levou o menino sem autorização. Caio ficou parado, como se tivesse levado um soco. Yara não se explicou demais. Entregou o essencial. Ela está criando uma história. A gente tem prova. E a gente veio para um lugar seguro. Eunice olhou para Davi, viu os olhos inchados do menino e suspirou. Entra. Dentro da casa, Davi ganhou água, biscoito e um sofá onde finalmente relaxou as costas. Yara ficou em pé por um tempo, sem conseguir sentar. Caio andava pela sala, inquieto, como se a própria pele estivesse apertada. O celular de Caio vibrou de novo. Um áudio de Ivana começou a tocar sozinho, porque ele sem querer encostou no botão. A voz dela saiu alta, cortante, teatral. Você foi envenenado pela sua mãe. Ela sempre quis me destruir. Eu vou chamar a polícia. Eu vou provar que ela é instável. E eu vou tirar esse menino de você se precisar. Caio travou. O áudio continuou por alguns segundos. Ele desligou com a mão tremendo. Yara não disse eu avisei. Não precisava. O rosto de Caio já tinha resposta. Ela falou isso mesmo, ele murmurou. Ela falou que vai provar que você é instável. Yara respirou fundo. E é por isso que você vai fazer uma coisa agora. Você vai registrar primeiro a verdade. Caio olhou para ela, confuso. Como? Yara foi direta, prática. Você vai mandar mensagem para ela, curta. Vai dizer onde o Davi está, que ele está seguro, e que você está com ele. Vai pedir que ela pare de espalhar mentira. E você vai salvar a mensagem. Isso vira trilha. Caio hesitou. Ela vai usar contra mim. Ela já está usando, Yara respondeu. Caio pegou o celular, digitou, e mostrou para Yara antes de enviar. Era simples. Davi está comigo e está bem. Pare de mentir na portaria. Vamos resolver com o advogado. Ele enviou. Segundos depois, a resposta veio. Você não vai me ameaçar. Eu vou provar que sua mãe é louca. Caio leu e o corpo dele cedeu um pouco, como se a última defesa interna finalmente tivesse caído. E então Yara colocou a próxima prova na mesa. Não o áudio do advogado ainda. Não o vídeo do corredor ainda. Ela escolheu a prova que atacava o ponto mais sensível. A tentativa de acesso à conta dela. Olha isso, ela disse, mostrando o registro do banco com horário e bloqueio. Caio encarou a tela, depois encarou a mãe. Ela tentou entrar na sua conta. Sim, Yara respondeu. E se eu estivesse dentro do apartamento quando isso aconteceu, qual seria a versão dela? Que eu estava confusa e esquecendo senha. Que eu estava desorientada. Eunice, até então calada, soltou uma frase que mudou o ar da sala. Isso é golpe. Caio sentou, finalmente. A cabeça entre as mãos.
Eu achei que era só ciúme. Só implicância. Só jeito dela. Yara não tocou nele ainda. Deixou ele sentir a verdade. Porque a verdade, quando vem, precisa de espaço para doer. E então veio o plot twist que Yara guardava desde casa forte, como uma faca que só corta quando é a hora certa. A Ivana marcou amanhã de amanhã para eu sair com o Davi, Yara disse. Lembra? Ela queria você sozinho com ela no apartamento. Caio levantou o rosto na hora. Ela disse isso. Era o momento perfeito para assinatura sob pressão, Yara completou. Sem testemunha. Sem interrupção. Sem mim. Caio ficou pálido. Ela ia me fazer assinar. Ela já estava tentando, Yara disse. O silêncio caiu. Davi dormia no sofá agora, exausto, com o brinquedo no peito. Eunice cobriu o menino com uma manta e voltou para a sala com os olhos cheios de raiva contida. Vocês vão na delegacia, Eunice disse. Hoje. Caio engoliu seco. Eu não queria expor. Yara respondeu com a calma que ela guardou a vida inteira. Expor é o que ela está fazendo com a gente. A diferença é que ela expõe com mentira. A gente vai expor com prova. Caio respirou fundo, como se estivesse atravessando uma porta que ele evitou por anos. E se ela aparecer lá? Melhor, Yara disse. Porque aí ela fala. E quanto mais ela fala, mais ela se entrega. Naquele momento, o celular de Yara vibrou. Era Mirella. Ela foi na administração agora cedo. Está pedindo outro registro. Está dizendo que a senhora ameaçou o neto. Yara mostrou para Caio. Caio fechou os olhos e abriu com uma decisão nova. Vamos agora. O corpo de Yara não relaxou. Ainda não. Mas dentro dela algo acendeu com força. Eles tinham um menino seguro. Tinham trilha de mensagens. Tinham tentativa de acesso bancário. Tinham registro da portaria. Tinham áudio do advogado. Tinham vídeo do corredor. Ivana tinha narrativa. Eles tinham recibos. Se inscreve no Afonso Story agora, porque a próxima prova muda tudo, e comenta de qual cidade do Brasil você está vendo isso. A delegacia estava cheia demais para um dia comum. Gente falando alto, celular vibrando, passos apressados. Yara entrou com Caio ao lado e Davi dormindo no colo da tia Eunice. Não parecia cena de escândalo. Parecia exatamente o que era. Uma família tentando se proteger antes que a mentira virasse registro oficial. Eles não esperaram muito. Quando sentaram diante do escrivão, Yara falou pouco. Quem fala demais se enrola. Ela entregou os fatos na ordem certa. Primeiro, a tentativa de acesso à conta bancária, com horário e bloqueio registrado. Depois, a anotação da administração do prédio com pedido de ocorrência interna. Em seguida, o áudio do advogado falando de narrativa, pressão e afastar influência. Por fim, o vídeo do corredor, com Ivana visível, voz clara o suficiente para entender intenção. O escrivão não reagiu com surpresa. Reagiu com atenção. Isso muda o quadro, ele disse, anotando. Caio assinou o registro com a mão firme. Não como marido. Como pai. Como filho. Como alguém que finalmente assumia o próprio lugar. Enquanto isso, o celular de Caio vibrou de novo. Ivana. Ele não atendeu. Mostrou a tela ao escrivão. Ela está acusando minha mãe de instabilidade, ele disse. E está tentando criar um histórico. O escrivão assentiu. Então vocês fizeram certo em vir primeiro. Foi ali que Yara sentiu algo que não sentia há dias. Não era vitória. Era chão firme. Do lado de fora, já de manhã, Caio respirou fundo como quem sai de um lugar apertado demais. Ela vai surtar quando descobrir, ele disse. Ela já surtou, Yara respondeu. Agora só não controla mais. Eles voltaram para a casa de Eunice. Davi acordou melhor, pediu pão com manteiga, riu de uma coisa boba na televisão. Pequenas cenas que pareciam normais, mas que agora tinham peso de conquista. Mais tarde, Ivana apareceu na porta. Sozinha. Não gritou. Não sorriu. Entrou com o rosto duro e o celular na mão, como quem ainda acredita que a narrativa resolve tudo. Vocês não tinham o direito, ela disse.
Vocês me expuseram. Caio se levantou. Não houve discussão. Só decisão. Você não entra mais aqui, ele disse. E não chega perto do Davi sem ordem judicial. Ivana riu curto, nervoso. Você está escolhendo a sua mãe. Não, Caio respondeu. Eu estou escolhendo a verdade. Ivana olhou para Yara pela última vez, tentando encontrar fragilidade. Não encontrou. Encontrou silêncio. Ela saiu batendo a porta. Naquela tarde, Caio bloqueou o acesso à procuração. Mudou senhas. Marcou advogado próprio. Pediu acompanhamento psicológico para Davi. Não como acusação. Como cuidado. Yara arrumou a bolsa para voltar ao interior. Não precisava mais ficar. O que precisava, já tinha feito. Antes de sair, Caio a abraçou forte, como não fazia há anos. Eu quase te perdi, ele disse. Yara respondeu baixo, sem drama. Você quase se perdeu. No ônibus de volta, olhando a estrada, Yara pensou em tudo o que tinha acontecido. Ela não venceu Ivana gritando. Não venceu humilhando. Venceu ficando lúcida quando tentaram chamá-la de louca. Ela não fugiu naquela madrugada. Ela se preservou. E ao se preservar, salvou o filho. Protegeu o neto. E impediu que uma mentira vestisse roupa de verdade. Se inscreve no Afonso Story e comenta o que você teria feito no lugar dela.